para semana quero todas vocês ligadas na entrevista sobre o Miss Italia Sudamérica com Wagner Castellano. Olá, muito boa noite para vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no meu canal, que hoje eu tenho um prazer muito grande de conversar com duas pessoas importantíssimas e pessoas que eu gosto muito. São dois, na verdade, para mim, são dois coordenadores, né? Mas eles se titulam como parte do staff, mas eles fazem parte de dos MIS, perdão, mais importante no momento agora na Itália, que é o Miss Itália Sudamérica, um Miss que vem crescendo a cada dia e que vem mostrando mais visibilidade e conquistando mais espaço no coração, tanto dos italianos quanto dos brasileiros, dos europeus em geral. Eu vou conversar com dois que vão explicar tudo o que vai acontecer no Miss Itália Sudamérica, que acontece em novembro esse ano na Itália, e eles vão explicar tudo, que tem muita coisa boa, muita coisa acontecendo. Só o prêmio, eu ouvi dizer, a gente vai confirmar com eles, que está variando entre 10.000 euros total. Vamos conversar com ele, vamos dar boa noite primeiramente, né? Vamos ser cavalheiros, vamos dar boa noite primeiro a Flávia Naomi Silva, melhor assim, para mim, uma das coordenadoras do MIS, e também para o Daniele, que é o meu amigo pessoal, que eu gosto muito. Então, boa noite, Daniele, e boa noite, Naomi, e sejam muito bem-vindos. Boa noite, Castelano. Para nós é um prazer conversar com você. Você sempre participando com a gente também, sempre muito prestativo. E para a gente é uma honra também responder as perguntas. Passo a palavra ao meu amigo, Daniele Geres. Così lui parla um pouco de... Sim. Não falo muito português. Mas não tem problema, Dani, a gente entende, mesmo você falando em espanhol, a gente entende que você fala um portunhol já, na verdade. Sim, né? bravo, é verdade. Não, para mim também é um prazer falar com você. Você é uma pessoa muito especial. Você sempre está com todas as mídias, com todas as notícias, todas as coisas que todas as pessoas devem saber. Isso é muito positivo. Verdade, Dani. Muito positivo mesmo. Muito obrigado. Olha, eu tenho várias perguntas que enviaram, né? Mas vamos começar perguntando o que vai ser o Miss Itália Sudamérica esse ano? Deixo a palavra a você, Naomi. O que as pessoas podem esperar do Miss Itália Sudamérica esse ano? Assim, esse ano a gente quer fazer, se chama Miss Transitária, se chama inovação. A gente vai inovar em todos os sensos, inovar. A gente quer dar uma roupagem mais adequada, que é uma coisa muito transparente. A gente vai dar prioridade à beleza. Tanto a Miss Transitária, a gente quer dar prioridade à beleza. A gente quer que seja uma Miss preparada, disposta a fazer trabalhos sociais com a gente, e que esteja pronta a embarcar nessa viagem. Então, esse ano a gente se chama de inovação. A gente vai inovar em todos os sensos, que logo você vai saber, passo por passo, o que quer dizer inovação. Agora, também eu soube que as MIS, né, esse ano tem um duro trabalho que está sendo coordenado tanto por você quanto por o Daniele, né? Que é todo um preparo televisivo, até porque o MIS vai ser mais um ano televisivo dentro do programa, né? Dentro do PigMac, que eu fiz, eu tive o prazer de participar. E, Dani, como que está sendo o trabalho? O que vai ser organizado com todas essas MIS? O que as MIS vão ter que fazer para poder chegar até o programa de televisão, chegar até o dia do concurso? Sim, é muito fácil a coisa. Agora temos uma publicidade na internet, o site de Miss Trans Itália Sudamérica.it. É muito fácil. As meninas podem escrever também pelo WhatsApp, pelo e-mail. Estamos preparando muitas coisas,
um programa muito diverso, muito belo, muito inovativo. Sim, sim. E eu tenho algumas perguntas, né, referentes aqui a algumas meninas que fizeram. Eu pedi para que elas fizessem algumas perguntas. E aqui já acho que você já respondeu mais ou menos. Vamos para a primeira pergunta, já para a gente não perder tempo. A primeira Bravo. pergunta aqui, olha, Adriana Ribeiro, da Bélgica. Como eu posso me inscrever para o MIS? Né? Respondendo, desculpa tomar na frente, respondendo a pergunta da Adriana, é muito simples. Você vai entrar no site do Miss Transitária Sudamérica, né? www.misstransitariasudamerica.com ou é ponto .it? Ponto .it. Ah, é ponto .it. Ali você vai encontrar todas as informações. Primeiro tem um primeiro step, você tem que passar pelo casting, né? Um casting que é para a gente selecionar as meninas, que a gente precisa de uma foto inteira sua, uma foto de busto, né? Pouquíssimas descrições e um pequeno vídeo falando a sua idade, o seu nome, né? A sua nacionalidade, o seu hobby, essas coisinhas básicas. Mas esses vídeos, essas coisas do cast, não será publicado em lugar nenhum. É justamente só para a organização do concurso, porque tem grandes novidades. Então, a gente precisa desse cast justamente para isso. Mas logo, logo, você vai saber o porquê do casting, que é importante. Né? Que tem uma júri que vai selecionar todas, e aí a gente vai, depois do casting, que termina dia 31 de julho, o casting. Né? Depois do casting, a gente vai lançar tudo que é para ser lançado no Miss Já Transitária no caso Sudamérica. 31, desculpa se eu te interrompo, Naomi, já no caso 31 de julho agora é a data final para quem quer se inscrever, então. Do QS 31, depois tem mais uma tolerância de 3 dias para aquelas né, mas é data final 31 de julho. No próximo mês, de 31 acaba, porque a gente tem que ter uma quantidade, porque infelizmente na TV, você sabe muito bem que tem os horários, tem todo aquele tempo, não é um teatro, não é uma coisa, então a gente não pode, e o máximo a gente está pretendendo 15 meninas para esse ano. Eu vou perguntar então para o Dani, eu vou até pular aqui a ordem das perguntas, já aproveitando que você está falando sobre a data de inscrição, eu vou perguntar aqui, olha, está perguntando aqui o Rodrigo Bacelar, para o Dani, quanto custa a taxa de inscrição? Agora, com o casting, é uma inscrição grátis. As meninas não devem fazer nenhum pagamento. Depois, se a menina vai selecionada, vai chamada, vai ligada, ou recebe um e-mail, essa menina deve depois fazer um único pagamento de confirmação da inscrição solamente de 1.000 euros. Isso 1.000 euros compreende tantas coisas, todos os gastos de inscrição, compreende também hotel, hotel, comida, tudo. A taxa de 1.000 euros, logo no decorrer da entrevista, vocês vão saber o porquê também desse 1.000 euros. E é só isso que o concurso está cobrando das meninas. Nada mais, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Vocês estão indo respondendo já, e aí eu vou vendo aqui as perguntas, eu vou colocando aqui, olha, já em base aqui, as premiações são de verdade de 10.000 euros? Bruna G. de Pádua, daí de pertinho de vocês, ó, fez essa pergunta. Todas as premiações que foram escritas são todas verdadeiras, porque esse ano tem uma novidade, a gente vai ter um notário. Então, o notário é uma pessoa que tem responsabilidade provavelmente da polícia, porque se você prometer uma coisa, o notário já está ali justamente para isso, para certificar a júri, para certificar os votos e para a gente poder dar um prêmio. Porque quando é um programa na televisão, se a gente oferecer um prêmio de dinheiro, per força, todo programa tem que ter um notário. Porque se não tiver um notário, não é verídico, não pode acontecer. Porque você pode ser causada por uma penale, e uma multa muito grande. Então, esse ano, tudo que está escrito é todo verdadeiro, porque a gente tem um notário de segurança. Entendi. Então, vem cá, aqui também está aqui, olha, vamos ver aqui. Alice Queen de Paris. Quantos dias dura todo o concurso? Daniel, pode fazer. Sim, o concurso são 3 dias. Inicia el 30 de outubro até el 2 de novembro. São 4 dias totalmente o concurso, 4 dias de atividades,
de tantas coisas que as meninas vão fazer. São atividades que não podemos dizer No agora, momento, pero uma vez que todas as meninas estão completas, nós ligamos, depois fazemos a comunicação oficial de todas as atividades desses 4 dias, como também vai ser publicada no regulamento oficial. Vai ser como, Cada um- mais ou menos como um reality, né? Com muita atividade. Vai ter Isso. atividade surpresa também, não? Vai ter surpresa, vai ter tudo. E logo, logo, todas elas, quando elas chegarem, dia 30, elas vamos ter um coquetel de bem-vindos, que elas vão receber todos os seus kits, e cada um vai receber o seu copione, com todas as tarefas que têm que ser feitas, ser cumpridas pela Miss. Ah, legal isso, hein? Olha, eu tô super curioso para ver como que vai ser essa dinâmica, porque vai ser um concurso diferente de todos os outros concursos. De todos. Referente sobre essa diferença, já começa que as meninas vão ter que se apresentar, né, dentro do programa do Pigmac Show, certo? Isso. E aí, falando do Pigmac Show, tem uma fala que aí eu queria que vocês explicassem qual vai ser a diferença. Então, eu vou mostrar para vocês um pedaço do Pigmac Show, e aí vocês vão me explicar sobre o que vai ter de diferente em relação a essa fala. Pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Eccoci, bentornati a tutti sulla nostra bellissima serata e adesso andiamo a conoscere i loro gusti sulla materia su abito da sera. I just wanna get high on my lover. Veo una muñeca cuando miro en el espejo. Kiss, kiss, looking dolly eye. Think I may go out tonight. I just wanna ride, get high in the moonlight. I just wanna get high on my lover. Veo una muñeca cuando miro en el espejo. Kiss, kiss, looking dolly eye. Think I may go out tonight. I just wanna ride, get high in the moonlight. Forget the small talk. The surface level ain't much that I care for. Putting on my lip gloss. I saw you step from my peripheral. Yeah, baby, it's been a hell of a day, but I know a place we can escape. Find out if to let go of everything, be free. When you're here with me, I just wanna get high on my lover. Veo una muñeca cuando miro en el espejo. Kiss, kiss, looking dolly eye. Think I may go out tonight. I just wanna ride, get high in the moonlight. I just wanna get high. Splendida. Bravissima Letizia, splendida come sempre Letizia. Letizia, per scegliere questa sfilata in abito da sera, com'è stata la tua scelta? Tu che oltre a essere una vincitrice di questo concorso di Miss Italia Sud America, sei anche una famosa make-up artist che ha anche truccato varie Miss iconiche. Per questa scelta dell'abito, qual è stata la tua scelta di scegliere un brillo o una cosa nuda, una cosa nude look? Cosa hai scelto, Letizia? Raccontami un attimo tutto, Letizia. È vero, Wagner? Allora, io come sono nata nel mondo degli spettacoli,
sono una persona completamente particolare in scegliere i vestiti, questa cosa, perché la moda, come aveva detto prima, già mi piace tantissimo. Fra quanto a questo vestito, perché questo colore nudi, colore di pelle, dorato, è una cosa veramente che mi fa impazzire. E poi per il concorso di Miss ci deve avere brillo per forza, deve avere un po' di luce, e per questo avevo scelto questo colore e questo. Bom, deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Uhum. Essa é a questão. Sobre o hábito da cera, né? Que no caso ali, a Letícia, que eu queria agradecer, as imagens da Letícia, nossa Miss Itália Sudamérica, da atualidade. Ela diz ali, no caso, ela teve, né, escolheu o vestido, que esse ano vai ser diferente, é isso? Isso, Wagner. É por isso, volta naquele discurso do cast. Por isso que o nosso cast vai fechar dia 31, porque esse ano, como eu te falei no começo, a gente vai fazer uma inovação. Não é que não vai ter o hábito, vai ter, só que os outros concursos todos são acostumados a preparar o seu hábito, a mandar fabricar, e esse ano será tudo a propósito da organização que fornirá todos eles, né? Por isso a importância do Cast Finish, porque a gente tem que saber as misuras das meninas, ter uma ideia de como poder trabalhar, que esse ano elas vão, o único valor que elas vão despender, como está falando o Daniel, primo amigo, é 1.000 euros da inscrição, porque te daranno gli abiti, abbiamo, né, parrucchiero e truco, tudo sarà por conta da organização do Miss Transitalia Sudamérica. Per questo si chiamerà inovação. A gente está tentando inovar, a gente vai estar apontando sobre a beleza. A gente quer ver a elegância delas, porque não é uma Miss que faz o hábito, não é o hábito. É a Miss que porta o hábito, não? A gente quer fazer diferenciar, é um experimento que a gente está tentando para melhorar o concurso, entendeu? Então já deixa eu fugir um pouquinho da regra. A dona Margarida está aí do lado, não? Não, tá não. Então deixa um beijo para ela, então, porque é ela que tem essa fala, né? Mas é isso que eu estava falando dela, então por isso que eu estava tentando lembrar. Então, vou pulando aqui, eu vou pular uma pergunta aqui, olha, já falando sobre isso, tem uma perguntinha aqui, tá ok, cadê aqui a pergunta? Aqui, olha. Maquiadores e cabeleireiros são pagos pela Miss? Não necessariamente. Nossa equipe esse ano vai ter todo, lógico, se a Miss se sentir bem e quiser portar, aí é a cargo dela, entendeu? Mas assim, nós temos uma equipe de profissionais, maquiadores, cabeleireiros, tudo, que ela usar gratuitamente, sem gastar não ter um custo mas se uma se sente bem, tem a sua preferência, a gente também não exclui, né? A gente não vai tirar esse direito, porque a gente já vai dar tudo, justamente para tentar chegar dela economizar. Mas se ela falar assim, não, eu não me sinto bem, eu gosto de um maquiador que me maquia assim, a gente vai respeitar isso. Só essa parte da maquiagem, mas hábitos, todos os hábitos de cena, tudo é conta nenhuma vai cortar nada, porque infelizmente esse ano a gente quer uma coisa nova. Mas a questão... Perdão, vocês interrompem, pode continuar. Não, desculpa, mas em questão do truque e paroqueiro, lógico, se uma se sentir, não é que a gente vai fazer coisa, mas os hábitos, sim, tem um regulamento que a gente quer serão todos padrões para o concurso novo, para inovação. Perfeito. Então, no caso, sem eu pular para outra pergunta aqui, só para incrementar. No caso, como vai ser esses vestidos? Vão ser vestidos de uma cor só, um modelo só? Como que isso vai acontecer, essa escolha desses vestidos, que no caso vai ser dado já pelo concurso? Não, vamos ser todos padrões para não haver problemas. Que meu tem mais coisa, são todos padrões vestidos de noite, todos padrões vestidos de abertura, porque senão também elas vão ter que ralar, que a gente vai ter coreógrafos, que elas têm que aprender. A mim vai ter todos ajustados, né? Por isso também tem o tempo da inscrição, para que vocês façam todos os ajustes. Isso, todo esse trabalho. Por isso que a gente pega as fotos, tudo, porque a gente tem que trabalhar tudo para depois, na última hora, não ter um vestido mais largo do que o outro, não ter um mais apertado. Então, tem que estar todos perfeitos, todos os padrões, para que não haja nenhum problema, para depois vão dizer assim, o meu tá frouxo, então vai ter que ser todos os padrões, vai ter todo um preparamento antes, para poder não ter problema nenhum nesse novo percurso que a gente está
né? Tá levando para as meninas. A gente está botando esse é sua beleza. É um Não, Miss Trans. Você e o Daniel, você que já participou, já foi de staff de outros concursos, o Daniel que já participou de inúmeros concursos, vocês acham que essa ideia é uma ideia inovadora que vai trazer mais lucidez para um concurso? Porque, no caso, o concurso vai estar selecionado basicamente na beleza, não na aceita do hábito, na escolha do hábito da cera. E vocês acham que isso é uma ideia inovadora e que outros concursos vão estar seguindo essa ideia de vocês? Eu espero que as pessoas tenham consciência e sigam, porque assim, quando eu participei, muitos anos, não existia, era o próprio concurso, era beleza, prevalecia, lógico, que tem todo o comportamento, a educação, o modo de se expressar, tudo isso conta, mas não, com os anos que eu participei, era apontado concursos de beleza, não querendo fazer polêmica ou discriminar ninguém, mas é uma Miss. Desde que eu era criança, Miss era inspiração. Então, a gente quer que as pessoas guardem e se inspirem. Não é que a gente também quer causar polêmica, fazer nada. A gente quer... É o nosso concurso, a gente está inovando. Cada um concurso faz da maneira que você quiser. Mas o nosso, esse ano, como eu falei, esse ano é um experimento que a gente pretende levar muitos e muitos anos. Então, a gente está contando realmente, porque esse ano... Vou contar um pouquinho disso, olha, novidades. A gente quer elevar a carreira da Miss, porque temos contrato com agências para uma galera pode desfilar. Tem vários programas de televisão que já está esperando a próxima Miss, né? Tem vários jornais. Então, isso a gente quer apontar sobre a beleza. Quer que dá visibilidade a essa que seja capaz na sua beleza. No seu interior também, na sua educação, no seu aspecto, no seu portamento. Isso que a gente quer mostrar. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Essa pergunta acho que o Dani pode responder, porque ele é multilíngua. Então, eu não falo italiano. Posso participar? Cláudia Braga, de Portugal. Sì, tranquillamente. Uma coisa dos vestidos é também porque muitas meninas não têm as possibilidades para pagar vestidos mais custosos, mas é assim, damos mais igualdade a todas as meninas de poder participar. Da participar se uma quer venir, não tem um vestido, não tem como pagar um vestido, é isso que o Miss Trans Itália Sudamérica também quer fazer, quer ter em conta para fazer que todas as meninas sejam iguais. Isso, no mesmo nível, posso garejar no mesmo nível, no mesmo padrão. Perfeito, é assim. Já seguindo vocês, já vou fazer a próxima pergunta aqui para vocês, olha. Já vou deixar aqui no ar. Vou participar de outro concurso na Itália. Caso eu venha ganhar, posso participar do Sudamérica? Se você tiver disponível, tiver, como se diz, de entrar em jogo, no jogo não sei se de ter o seu sonho, a gente não sonhos de ninguém. A gente pode dizer, a gente não quebra sonhos de ninguém. Sempre será sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Qualquer pessoa que queira participar, que esteja nos padrões do nosso concurso, sem discriminação, porque como eu falei para você antes, né, meu amigo, esse ano nosso, toda a organização, a gente está apontando sua beleza. A gente quer dar beleza para o mundo. Porque como é um concurso, que é o primeiro concurso em televisão, transmitido ainda ao vivo, então nada pode ser errado, porque não é gravado. Se gravado, você bailar, você vai ali, corta, faz a montagem. Ao vivo, então, sabe que é tudo ali natural, tudo no momento. É tudo acontecendo ao vivo. Bravo. Agora, eu queria fazer uma pergunta justamente pessoal, e eu também tenho até uma pergunta baseada nessa minha pergunta pessoal para vocês. Eu vejo que muitas Miss de vários outros concursos têm focado muito menos na área do social. A gente não encontra as Miss fazendo trabalho social. Em base a isso, eu queria perguntar para vocês qual é o trabalho social que a Miss Sudamérica terá que executar no ano de 2026. Esse ano, além dela ganhar o título, né, ela vai suar, não sei se porque a gente tem muitos projetos de andar em casas de pessoas idosas, né, pessoas em hospitais, meninas malatas, doentes, que a gente pretende ajudar,
crianças, um pouco de tudo. Animais também, a gente vai ter que se dar da Fari com a equipe, lógico, não só ela, mas toda a equipe, nós, como a gente também tem a nossa associação, e a gente tem muitos projetos para o próximo ano, então ela tem que ser uma Miss preparada e disposta a lutar com a gente sobre essas causas também, de ajudar o próximo. Sim, também um programa de educação para todas as pessoas da comunidade trans, todos os trabalhos sociais, Isso. também com meninas de outros países. Isso, as outras meninas também fazer a igualdade, né? Fazer criar unidade. No caso, uma integração social entre todas as... Isso, bravo. Integração social, porque às vezes você sabe que tem as espanholas, peruvianas, a gente quer uma união, quer fazer uma união com todos, saber um pouco das histórias de todas, fazer um trabalho social também com todos, de todas as nacionalidades possíveis que queiram, que estejam dispostas também a trabalhar, né? Uma menina para se inscrever, ela tem que ser exatamente sul-americana ou não? Não. É o concurso que se chama Miss Sudamérica, mas a gente está abrindo as portas para que quem sonha de ser uma Miss, de inventar uma Miss, a gente não, como eu falei para você, a gente não destrói os sonhos de ninguém. A gente, se pudesse ajudar a sonhar, é sempre bem-vindo. Existe, nome, essa possibilidade da troca de nome do Miss Itália Sudamérica para um nome mais global ou não? É um projeto que talvez, né, porque como ele nasceu, é um concurso que já tem 33, que antes era Miss Transitália. Aí depois, só era italiana, depois teve a entregação das sul-americanas, e tudo é possível. Tudo é possível. Não vou dizer para você que não, também vou dizer que sim, mas tudo é possível. Se a gente vê que o concurso está abrangindo, está tendo muita visibilidade, muito espaço, com várias meninas, é possível cambiar um nome mais global, né? E para criar mais integração. Porque, como você agora, sabe... Eu queria perguntar para vocês também, já indo nessa pegada, que eu até perguntei na entrevista de vocês semana passada, existe alguma possibilidade ou não existe essa possibilidade da Miss Itália Sudamérica e participar de um outro concurso a nível internacional? Como em Espanha, como em Tailândia, existe essa possibilidade, visto que o Piccoli Transgressione, que é um grupo, né, que é a empresa que apoia e que é a empresa que abraçou tanto o MIS quanto o programa PigMac, que já patrocinou e já beneficiou a tantas outras meninas irem participar em concursos fora da Itália. Existe essa possibilidade da ganhadora ir participar? Wagner, nada é impossível, porque, ó, deixa eu falar para você, esse ano, a nossa Miss, ela própria pela organização do Miss Tailândia, do Miss International Queen, eles mandaram um e-mail, ela foi chamada para representar a Itália, só que a gente também ia dar todo o suporte, tudo para ela, só que ela própria não se sentiu, não estava preparada nesse momento. Então, também a gente não obrigou. Ela foi convidada, a própria organização, a gente deu todo o suporte, a gente falou, pode contar com a organização do Miss Trans Itália, mas ela não sentiu. Mas se caso a nossa Miss venha, vai vencer, seja chamada e ela quiser ir, a gente não vai obrigar, mas se mas não existe ainda uma parceria legal que, no caso, uma Miss do Miss Itália Sudamérica, ela vá automaticamente para esse outro concurso. Não, ainda não, mas é uma coisa, projetos que pode acontecer. Entendeu? Mas, a Letícia foi própria convidada pela organização do Miss International Queen. Eles mandaram um e-mail, convidaram ela, viram a registração, viram o concurso, assistiram, gostaram muito dela, gostaria que ela fosse. Só que ela não se sentiu preparada. A gente estava disposto, nós do concurso, a gente falou assim, de dar todo o suporte para ela, de acompanhar, de mandar alguém, né, tudo lá na Tailândia, mas ela não se sentiu, a gente não obrigou. Mas caso uma Miss que queira ir, lógico que ela vai ter todo... Vai muito da questão do preparo, né? Se a pessoa se sente realmente, como você disse, se sente preparada, se sente que pode competir, até porque são meninas de alto nível, né? Então, ela tem que se sentir preparada mesmo, eu entendi. Foi isso que ela não se sentiu, mas a gente estava disposto a ajudar ela em tudo que fosse possível, mas, infelizmente,
cada um tem que se sentir preparada. Se você se sentir preparada, a gente dá uma força. Olha Tudo. só, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista aqui, já chegando a 30 minutos aqui, rapidinho, né? Voa, né? Nossa, Olha, mas eu queria muito que você falasse para mim, Naomi, antes de eu me despedir do Dani, que é uma pessoa que eu adoro de paixão, queria muito não, que Dani, você falasse para mim sobre o trabalho da associação, da Piccoli Magazine e da associação. Qual é o trabalho social que a associação tem feito e o que as meninas na Itália elas podem obter em sendo uma associada da associação? Não, assim, eu estou estudando, estou inovando a associação, né? Nosso projeto agora, a gente está abrindo um mercadinho solidário. Logo, logo vai estar pronto esse mercadinho solidário, que é para esse dinheiro para a gente ajudar as meninas em cárcere, ajudar as meninas em hospitais que precisam de ajuda. E futuramente terá vários projetos, vários cursos também que a gente pretende organizar, né? Cursos de palestra, de autoestima também, com o meu amigo Dani, que ele é um mentor assim maravilhoso. Não digo nem como eu era muito tímida e ele está conseguindo me desbloquear, falar com vocês que antes eu não fazia isso. Então, também na associação. E a gente ainda, no momento, estamos fazendo o trabalho de terceiramento, que a terceira a gente cobra 15 euros anual, mas isso dá direito a muitas coisas. Vai dar direito a médicos, advogado, e várias coisas, né, que a gente pode falar depois, abrangir Isso, uma a gente ainda vai sobre... conversar sobre isso, como eu já tinha falado com a Naomi, que eu tenho muito esse interesse em poder entrar mais detalhes sobre a associação, sem contar que tem uma novidade, sem também levar por esse lado, mas dando um spoiler, a Piccoli Trasgressione já existe na França e agora vai ficar muito mais forte agora aqui na França, porque o agente da França vai estar indo nas família, você. é esse aqui que vos fala. Então, Bravo. a Piccoli vai estar muito mais forte e eu tenho certeza que a associação, tanto na Itália, também vai dar suporte para as meninas que também Não, todo mundo, a gente puder ajudar a alcançar. Muita coisa boa para acontecer ainda. Eu queria muito agradecer de coração a disponibilidade, a paciência, que está um calor danado. E você e o Danielen pararem um minutinho para conversarem comigo, para explicar tanto para as meninas que entendem, né, e as meninas que não entendem italiano, e dizer para as meninas, vou reforçar mais uma vez, as meninas que têm vontade de se inscrever, as meninas que querem inventar, que querem virar uma Miss de verdade, é para procurar aonde Naomi se inscreve? É Naomi Dani. Onde as meninas se inscrevem? No nosso site, né? Se querem fazer a inscrição, podem escrever diretamente pelo Instagram, Miss Trans Italia Sudamérica, o site, também o site de Miss Trans Italia Sudamérica.it. Depois vai aparecer aqui embaixo, vou colocar aqui na legenda, depois aqui embaixo na tela. Certo, perfeito. Também o meu número de telefone é 328-937-6497. Vai aparecer também aqui na tela daqui a pouquinho. Bravo, ele acertou o número do telefone dele, que ele tem 2. Prometo falar melhor para a próxima entrevista. Mas ele o Dani é maravilhoso. E falar para as meninas também, essa mensagem, não tenha medo, de inovar, de experimentar, se meter em jogo, é belíssimo, é uma coisa, uma competição sana, e a gente quer dar muita visibilidade, esse ano as meninas vão ter muita oportunidade de crescer humanamente, entendeu? Não só, mas humanamente, isso que a gente quer mostrar, quer fazer que elas cresçam humanas, para ver dele que uma transexual é mais do que ela pode ser capaz de fazer. Então, olha, eu deixo mais uma vez o meu abraço, o meu grande beijo para vocês. Deixo um beijo para todo o staff do Piccoli, que trabalha aqui no complexo, que eu adoro todo mundo. Um beijo para Carla, um beijo para Dona Margarita, um beijo para o Tony. Um beijo especial para vocês dois que se disponibilizaram em conversar comigo. Muito obrigado, gratidão sempre. E olha,
deixando aqui mais uma vez o convite para todas vocês meninas que querem ser uma Miss de verdade, Miss Itália Sudamérica, ok? Um beijo para vocês. Obrigada, você também. Um beijo para todo mundo da França, de Paris, de Portugal. E olha, a gente se encontra no Miss, que eu vou estar aí, hein? Com certeza, vamos estar juntinhos, nós todo mundo, a equipe toda. Tchau, tchau. Obrigada também você por tudo. Beijo, beijo. Beijo, Naomi. Beijo. Tchau, tchau. Foi o máximo conversar com eles. E olha, tá aí, olha. Você que quer participar, Miss Itália Sudamérica, tá ok? Um beijo para vocês e uma ótima noite. E até a próxima. Tchau.